Um olá para você que acompanha a programação da TV Zoom, 1º de novembro. E atenção, motoristas, as multas terão os valores reajustados. A atenção redobrada no trânsito. Parar em fila dupla, avançar o sinal, não respeitar vagas para deficientes e idosos, falar ao celular enquanto dirige. Essas são as principais infrações registradas no trânsito de Nova Friburgo. E a partir do dia 1º de novembro, as multas para quem as comete vão ficar mais caras em todo o país e podem subir até 66%. Este é o primeiro aumento desde 2000, quando o antigo indexador dos valores das multas, o chamado UFIR, foi extinto. Em 2002, uma decisão estabeleceu os atuais valores em reais. Desde então, somente multas para casos considerados mais perigosos foram reajustadas. Ainda assim, a decisão desagradou muitos motoristas. Eu acho um exagero, eu não vejo um aumento de multas uma forma de disciplinar o condutor de trânsito. Eu acho um absurdo, né? Porque já está caro e não tem melhorias, né, na estrada nem nada, nas ruas, na sinalização. O que pode ajudar a reduzir a quantidade de infração é conscientização, não é valor de multa, né? A alteração ocorre com base no novo Código de Trânsito Brasileiro, sancionado em maio, que prevê também mudanças nas categorias de algumas infrações. Por exemplo, usar o celular ao volante passa de grau médio para gravíssimo, com a perda de 7 pontos na carteira. Com a mudança, os novos valores são os seguintes. Infração leve, como parar sobre a faixa de pedestres ou calçada, aumenta de R$ 52,20 para R$ 88,38. Infração média, como dirigir com o braço para fora ou transitar em horário ou local proibidos, sobe para R$ 130,16. Para a infração grave, como estacionar em faixas ou ciclovias e não dar seta, o novo valor será de R$ 195,23. Nos casos de multa gravíssima, como dirigir sem carteira, a cobrança sobe para R$ 293,47. No caso das multas para infrações consideradas mais pesadas, o maior valor passa a ser de quase R$ 18 mil para quem promover a interdição de via pública sem autorização. Alguns motoristas cometem essas infrações, sabem que está errado, mas cometem pelo valor baixo da penalidade. Então, com esse aumento, eles vão respeitar mais, né? Que é um aumento considerado, né? Mesma opinião deste instrutor de autoescola, que acredita que os novos valores são bem-vindos. Eu sempre deixo claro para as pessoas que o Código de Trânsito foi criado para preservar a vida e proteger o meio ambiente. Então, as infrações, as multas vêm para isso, para ter um certo controle do que a pessoa pode fazer ou não. Desde 2002, se eu não me engano, que não tem nenhum reajuste nos valores das multas. Então, ela ficou muito defasada em relação à inflação, ao aumento do salário. Mas eu sempre friso essa parte de não é se preocupar com a multa, é se preocupar com o risco que aquilo oferece. Além das multas e infrações apresentadas na reportagem, a multa por som alto também já está valendo e agora é considerada gravíssima, com valor de R$ 195,23 e a perda de 5 pontos na carteira de motorista. Mudando de assunto, vamos falar de esporte. Elas também jogam. Um fórum foi realizado este final de semana na cidade e trouxe a Nova Friburgo a jogadora da seleção brasileira feminina, a Formiga. Ela pôde interagir aí com meninas da rede pública e de um projeto social da cidade. O festival Elas Também Jogam é promovida pelo Instituto Francisco Faria através do projeto Gol de Placa. E a convidada ilustre desse evento é a jogadora Formiga, que já participou de 6 Copas do Mundo e sabe a dificuldade que as meninas têm quando querem começar no esporte. A partida começou fora de campo e cerca de 100 meninas da rede pública de Nova Friburgo puderam conhecer um pouco mais desse talento da seleção feminina brasileira de futebol. Com simpatia, Formiga veio à cidade para mostrar que elas também entram em campo e jogam para ganhar. A atleta contou ainda um pouco das suas experiências, carreira e a proposta, acima de tudo, de quebrar preconceitos quanto à participação das meninas no esporte. O preconceito, ele ainda não foi totalmente quebrado, né? Em vista de quando eu comecei, ele era bem maior do que é hoje. E esse preconceito dentro de casa ele tem que ser quebrado, né? Se
se tem um filho ou uma filha que gosta do esporte, eu acho que o dever dos pais é incentivá-los a isso, né? Que é algo que traz saúde, é algo que faz com que seu filho hoje seja bem disciplinado, né? Vai ter respeito pelo próximo. Então, é uma indignação minha também saber que ainda existe pais. Tudo bem que pode ser um lado de proteção, mas lidando com o esporte, eu acho que você tem que se incentivar. E eu fico indignado de saber que ainda existe pais que dizem não para os seus filhos em relação ao esporte. É claro que tem que se estudar, mas dá para conciliar as coisas, o estudo com o esporte. Depois das Olimpíadas e da participação da seleção feminina, a ideia é apresentar aos pais a oportunidade para que as meninas tenham a opção de conhecer o esporte e, assim, fazer suas escolhas. No Instituto, o trabalho vai além e une a bola aos estudos. Ela veio aqui com toda essa humildade que ela tem e colocou para a galera que se eles têm um sonho, eles têm que buscar esse sonho. E ela sempre coloca o seguinte: não deixe de estudar. A educação não pode ser deixada de lado. E ela estava dando um exemplo para a gente da seleção brasileira, que a galera tem os seus treinos e tem um momento de estudar também. Então, assim, isso não pode deixar descartado, porque a hora que o futebol encerrar a carreira ali, já tem uma outra profissão em vista para continuar a vida. Isso foi muito bacana para o nosso projeto. Depois de conhecer o projeto Gol de Placa, ela reforçou a seleção que diariamente leva para o campo as meninas. A atleta mostrou ainda a felicidade em poder incentivar novos talentos. Você incentivar o seu filho, esporte é saúde, é vida, né? Tira até seu filho das drogas, das bebidas, né? Faz com que ele cresça, com ser uma pessoa do bem, uma autoestima. Não façam com que seu filho cresça frustrado, muito pelo contrário, incentive sim a fazer o esporte, que vai fazer muito bem e vai dar orgulho para vocês mesmos. O objetivo agora é que novas garotas venham ao Instituto. É só ir no Facebook e digitar lá /Gol de Placa, que vai acompanhar tudo o que acontece, saber as informações sobre o Gol de Placa, como é que se faz a inscrição. Nesse momento a gente não tem inscrição para os meninos, mas a gente tem inscrição para as meninas e eu deixo aqui o meu convite para que as meninas que têm interesse de futebol, em jogar futebol e estão na idade entre 6 e 14 anos, que venham participar do projeto Gol de Placa. Ainda falando de esporte, mas não mais em campo, agora na justiça. A situação do friburguense na Copa Rio foi decidida no último final de semana. Confira com Bernardo Fonseca. O Tribunal de Justiça Desportiva puniu na última sexta-feira o friburguense com a perda do título da Copa Rio, por considerar que o zagueiro Diego Guerra estava irregular durante a competição. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Siqueirinha, que é diretor de futebol aqui do friburguense. Siqueirinha, disse pra gente, o Diego Guerra estava irregular ou não estava? Continua afirmando que não, né? Pelo tribunal, já que a gente perdeu de 5-0, né? Para as pessoas que estão assistindo, parece que a gente colocou em situação irregular. Né? Resumidamente, o jogador ele fez um contrato em 2015, então automaticamente ele é inscrito para todas as competições. E aí cumpre-se cada regulamento específico de cada competição. Para a Copa Rio, se exige que a inscrição tenha o DURT e o contrato de trabalho, que ele já tinha feito antes. E aí que é o grande problema, a interpretação da palavra reativação. A portuguesa acredita que a reativação é uma nova inscrição e a reativação para a gente é a condição de jogo. E o tribunal, lógico, né? E aí a gente teve um problema maior, que a federação teve que dar o parecer, e o parecer da federação é que realmente entrou depois da data a reativação. E aí, como é uma questão de interpretação, não vão falar mal do regulamento nesse momento da federação, é uma coisa que ela fica bem política, e a gente perdeu de 5-0. Como é que fica então agora? O time vai recorrer dessa decisão? Então, a ideia é assim, eu pessoalmente, José Eduardo Siqueira, né, não estou falando assim como entidade, pensando pelo meu lado, eu acho que a gente tem que ir até o final para mostrar que realmente a nossa tese, que a gente sempre trabalhou, ela está correta. Então a gente tem que, lógico, aí eu falando mais como entidade, pensar junto ao nosso pessoal até quinta-feira. Nós temos o prazo aí para recorrer até quinta-feira. No primeiro momento a ideia é recorrer sim, mas né, se a gente considerar que a Copa do Brasil vai valer a pena, que politicamente a gente pode não ter também o sucesso no Supremo, é lógico que a gente tem que pensar pela entidade. O Zoom Notícia fica por aqui, mas logo mais às 6h45 tem Zoom TV Jornal inédito.
nós vamos falar da preparação da cidade para o dia de finados. Eu aguardo vocês, até lá!